As almas do purgatório podem aparecer para nós? As almas dos nossos entes queridos, por exemplo, elas podem de alguma forma se manifestar? Isso não é algo meio esotérico? O que a doutrina católica diz a esse respeito? Como diferenciar isso de manifestações diabólicas? Isso é uma coisa importante, é o que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. É uma coisa que eu já afirmo desde o começo, é que podem sim, as almas do purgatório podem e muitas vezes se manifestam ou aparecem de alguma forma. E eu vou explicar como que é isso, o que diz a doutrina e a prática católica, e depois como diferenciar isso de manifestações diabólicas, certo? Eu vou me basear, né, no estudo, em 2 livros, aliás. Um livro de um padre jesuíta, que eu já mostrei da outra vez. Esse aqui é um livro, O que é o Purgatório, do padre Schupp, um padre jesuíta. Este livrinho é muito interessante, quem quer saber mais sobre o purgatório. Ele está disponível na livraria Petrus. Basta colocar lá no Google Livraria Petrus, vocês acham. E o livro chama-se O que é o Purgatório. O outro livro, eu tenho aqui em formato digital, ele por enquanto só está em inglês, é do exorcista padre Vincent Lampert, um exorcista muito famoso atualmente nos Estados Unidos e que escreve a respeito desses fenômenos. Bom, eu leio aqui então do padre Schupp. Que os espíritos dos mortos algumas vezes apareçam aos vivos é um fato que não pode ser negado. O Evangelho o supõe claramente. É interessante, gostei dessa explicação dele. Quando Jesus ressuscitado apareceu pela primeira vez a seus apóstolos reunidos, diz o Evangelho, eles pensaram que haviam visto um espírito. Nosso Senhor, longe de dizer que espíritos não aparecem, disse-lhes, por que estáis perturbados? E que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Ou seja, quando nosso Senhor ressuscitou, não era um espírito. Ele estava ali com seu corpo e alma. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Então está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 38. As aparições das almas que estão no purgatório são de frequente ocorrência. Nós a encontramos em grande número na vida dos santos e isso acontece algumas vezes ao comum dos fiéis. Eu conheço vários amigos que não são desses sensacionalistas e visionários e que dizem, inclusive, eu não sei, vocês por favor coloquem no comentário se conhecem essa devoção. É uma devoção antiga às almas do purgatório, é uma espécie de troca, né? A gente oferece orações e sufrágio pelas almas do purgatório e a gente pede que elas nos acordem, né? Quando a gente tem medo de não ouvir o despertador e tudo mais, por favor coloque no comentário se vocês conhecem essa prática. Eu já ouvi falar muito, tem tanto para as almas do purgatório quanto para os anjos da guarda. E pelo que meus colegas que têm essa devoção dizem, eles são extremamente precisos. As almas do purgatório, elas acordam mesmo, né? E em troca dessa bondade de nos acordar, para não perdermos algum compromisso, alguma coisa, nós rezamos, oferecemos ave-marias, oferecemos missas e tudo mais. Bom, continua o padre Schupp. A visão do purgatório tem sido também concedida a muitas santas almas. Santa Catarina de Ricci descia em espírito ao purgatório todo domingo à noite. Santa Lidvina, da qual nós vamos falar ainda muito no nosso canal, porque ela convivia com o anjo da guarda, durante seus êxtases penetrava nesse lugar de expiação e, conduzida pelo seu anjo da guarda, visitava as almas em seus tormentos. Do mesmo modo, um anjo guiava a beata Osana de Mântua através desse lugar de desalento. Então, as almas do purgatório, elas podem aparecer, seja assim, tomando forma física, tomando aparência física, aparecer assim, direto, ou através de certos sinais. Eu continuo aqui. Quando as almas do purgatório aparecem aos vivos, sempre se apresentam em alguma atitude que excita a compaixão. Por vezes, com os traços que tinham durante a vida ou a hora da morte, com triste aparência, olhares implorantes, em traje de luto, com uma expressão de extremo sofrimento.
E muitas vezes o que acontece é que Deus permite que, ao invés de passar os tormentos no purgatório propriamente, e sobre o lugar do purgatório, que dizem os teólogos, nós vamos falar em outras ocasiões, mas Deus pode permitir, não é que elas escolhem, eu quero ir falar com fulano, não, mas Deus permite que elas vão expiar em algum lugar na terra, mas elas sofrem os tormentos próprios do purgatório. Né? Agora, como é que eu sei se o que tá acontecendo? Então, às vezes, a gente ouve passos, a gente ouve batidas de porta, a gente pode ouvir uma série de manifestações assim. Como é que eu sei se é uma manifestação diabólica ou se é uma alma do purgatório? E aqui eu vou para esse livro do padre Vincent Lampert. Ele disse o seguinte: há uma clara distinção para ser feita entre as almas do purgatório que aparecem e as coisas malignas. Um espírito maligno é um anjo decaído, enquanto que as almas que as pessoas chamam popularmente de almas penadas são almas de alguma pessoa que faleceu. As pessoas sempre me perguntam se é possível para uma alma, né, do purgatório, de uma pessoa que foi um ente querido, ainda pode se manifestar de alguma forma em algum local da Terra. Sejamos claros que quando nós morremos, não podemos escolher de nossa própria vontade de continuar estar presente nesse mundo. Não é isso. Só Deus pode permitir isso. Os exorcistas vão lhe dizer que em 99,9% das vezes que as pessoas falam de infestação e dessas manifestações, será de coisas malignas. Ou seja, a manifestação das almas do purgatório, neste caso, elas são menos frequentes do problema da infestação que nós já tratamos em outro vídeo. Entretanto, uma pequena porcentagem pode ser atribuída a nossos entes queridos, a quem Deus está permitindo, né, que de alguma forma peçam para nós as nossas orações. Nada mais do que isso. Aqui que está a diferença. Aqui que está a diferença, e eu também, conversando com muita gente, a gente vê que isso é realmente o que o padre está dizendo, também no Brasil, em todo lugar é assim. Quando é um demônio que está infestando um lugar, as pessoas têm automaticamente um certo senso de medo, de tensão. Quando é uma alma penada, esse medo não está presente. Então, essas pessoas a que eu me referi, que têm essa devoção de pedir às almas do purgatório que as acorde, que as desperte, eles dizem, nunca, quando ocorre, nunca é uma coisa assim que dá atenção. Uma alma, vai me aparecer uma alma do purgatório. Se a alma do purgatório, ela morreu na amizade com Deus, ela faz parte da igreja padecente. Ela está na comunhão dos santos e não gera esse medo, essa tensão. Se há uma manifestação assim, que alguém possa perceber, sobretudo no interior, a gente tem muito relato em fazendas e lugares assim mais isolados, se sente muito certas manifestações assim. Se elas provocam desde já uma certa tensão, perturbação, medo, é um sinal de que são manifestações do maligno. Enquanto que se elas, às vezes a gente pode até achar estranho, esquisito, mas se elas não geram aquela perturbação e a gente permanece na paz, será uma alma do purgatório. Então o padre aqui ele dá 2 exemplos, eu vou contar os 2 fatos que ele menciona e com isso nós terminamos nossa conversa de hoje. Então os 2 fatos que ele menciona estão aqui. O primeiro, então, é de uma região. Uma vez uma senhora me contou que a sua casa estava mal assombrada, né? Porque alguns itens estavam, né, se mexendo de um lado para o outro. Ela ouvia passos, ela ouvia gente batendo na porta. E ela disse, era mais assim, irritante, assim, não era agradável, né? O pessoal ficar toda hora batendo na porta, mas diz que não a tornava nervosa. Então, ela contou que o marido tinha falecido e que ela tinha problemas com o marido e tudo mais. Bom,
e o marido tinha se divorciado, mas antes de sua morte ele tentou reconciliação com ela, né, e pedindo perdão e tudo mais. E aí foi depois da morte dele que os barulhos começaram. Uma vez que ela, não é, deixou o problema todo que ela tinha na cabeça, a mágoa com o marido e tudo mais, ela o perdoou depois da morte, ela internamente o perdoou e começou a rezar por ele. Nesse momento os barulhos acabaram, as batidas de porta e tudo mais. O que era? Era o marido que tinha se arrependido do divórcio, que tinha morrido na graça de Deus, mas que estava expiando suas faltas no purgatório e estava pedindo orações para aliviar as dores, aliviar os tormentos, quem sabe até se livrar do purgatório. E isso estava dependendo de um perdão e da oração da esposa legítima, que quando ela perdoou, rezou por ele, então as manifestações pararam. E aqui o segundo fato, numa outra ocasião, esse padre exorcista, trabalhei com várias famílias numa vizinhança que viam almas, espíritos, coisas assim, manifestações de espíritos em suas casas, na casa de uma família, na casa de uma família que tinha sido assassinada 100 anos antes. Eles podiam, inclusive, as pessoas que estavam naquele bairro podiam descrever quem que era. Olha, era de tal jeito, eram como que fantasmas, mas que mostravam uma pessoa que tinha cabelos loiros assim, que tinha os olhos assim, etc. Então, eles fizeram algumas pesquisas e descobriram que aquele novo bairro tinha sido construído sobre a fazenda onde essa família tinha sido assassinada. Então, essa família, certamente vários foram para o purgatório, se salvaram, vários foram para o purgatório, e quando então, depois de descobrir isso, nesse bairro, as famílias católicas começaram a rezar pelas almas daqueles que estavam se manifestando, então todas as manifestações cessaram. Isso é um sinal de que eram almas do purgatório e de que não era então uma manifestação maligna. Essa é a nossa conversa de hoje, né? Espero que tenha lhes interessado, lhes feito bem, e rezo por nós, conte com minhas orações e até a próxima vez.